que é loucura? O quanto a loucura é, na verdade, a rejeição ao que difere do padrão de comportamento aceito na sociedade. Nós somos sãos ou apenas seguimos esse padrão determinado pela maioria? Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao primeiro episódio do Além da Razão. E este é o videocast que vai te mostrar que a razão não existe. Eu sou Amanda Saraiva, sou farmacêutica, mestra e doutora em biociências, com especialização em psicanálise. E durante o doutorado, tive uma experiência em um CAPS 2 da cidade de Araraquara. E foi nessa experiência que me despertou a paixão pela loucura. Como ela é vivenciada e como esse estado de louco é definido pela sociedade. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E não esquece de deixar o seu joinha e o seu comentário, porque isso me ajuda muito. Nesse videocast, trago reflexões e estudos sobre a loucura, retratada em diferentes épocas e contextos. Então, cada temporada vai trazer o estudo de um livro, uma série de vídeos explicando, refletindo e construindo o pensamento sobre a loucura. Por isso, eu sugiro que você assista aos vídeos em ordem cronológica dentro de cada temporada. E nessa primeira temporada vamos discutir História da Loucura, do Foucault. E para começar, eu gostaria que você me acompanhasse numa breve reflexão sobre como se construiu a ideia de loucura que temos hoje, a partir do final da Idade Média. Na Alta Idade Média, a população da Europa enfrentava um grande desafio de saúde pública, que era a lepra. Como medida de contenção da doença e como forma mais eficaz de se evitar novos contágios, foram instituídos por toda a Europa os leprosários. Apenas a então Paris possuía 19 mil deles, chamados de cidades malditas. Ali vê-se como eficaz a ideia de isolamento, afastamento e até esquecimento daqueles adoecidos. Esquecimento tal era esse que fez com que, com o passar dos anos, os bens acumulados por leprosos fossem absorvidos e encampados pelo poder público, seja em nome do governo ou em nome dos próprios leprosários. Isso significa que toda a herança deixada pelos leprosos passaria a pertencer ao governo ou ao leprosário em que a pessoa adoecida passou os seus últimos anos. O fim da Idade Média trouxe consigo o fim da lepra e, por consequência, o esvaziamento dos leprosários. E nesse ponto você pode pensar, bom, foi aí que surgiram os manicômios. Calma, que antes que os loucos merecessem um lugar, essas cidades malditas se tornaram locais para o abrigo de pessoas com doença venérea, que também deveriam ser isoladas, já que eram pecadoras e sujas. Acontece que isso durou pouco tempo, porque em um curto período a doença venérea se tornou uma condição médica com tratamento, sem necessidade de isolamento. Então você me pergunta, ué Amanda, mas e os loucos? Como eram tratados nessa época? Você já deve ter ouvido falar da nau dos loucos, ou navio dos loucos, ou a nau dos insensatos. Essa é uma alegoria muito presente na cultura ocidental e foi trazida à luz por diversos pensadores e movimentos artísticos, como crítica a modelos sociais. Platão, por exemplo, coloca o navio como sendo guiado por uma tripulação disfuncional, que pretendia representar os problemas da então governança. Já o Foucault coloca a nau dos loucos como uma metáfora a algo que ele defende que era comum na Europa, em que os loucos eram levados por barqueiros a outros territórios, para não mais incomodar. Porém, em alguns casos, os loucos eram abrigados em hospitais ou prédios próprios, como a Torre dos Loucos, em Caen. Então não se sabe ao certo qual era o critério para enviá-los a outras terras. O que se sabe é que os insensatos eram confiados aos barqueiros, que por sua vez poderiam utilizar aquela mão de obra ou deixá-los nos mercados em que iam buscar seus produtos.
Qualquer semelhança com as prefeituras que pagam passagens a adictos, andarilhos e loucos para voltarem às suas terras, ou que literalmente os enviam a outras cidades, como Montemoro fez, não é mera coincidência. É uma prática que remonta à Idade Média, com a ideia de acabar com o problema sem resolvê-lo de fato. O famoso o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é tão claro e pessoas em situação de rua e em sofrimento mental não são vistas como dignas que quando o prefeito de Montemor foi confrontado, ele citou o projeto de revitalização da cidade. Então tiramos o feio para dar lugar ao bonito. Para além da metáfora da nau dos loucos, a loucura começa a aparecer nas artes em suas mais variadas formas. Na Renascença, a loucura começa a aparecer através do declínio do simbolismo gótico, como se as significações espirituais começassem a ficar confusas, a se embaralhar, de forma a aparecerem figuras que só se poderiam compreender sob a luz do insano. Uma nova forma de ler e representar a sociedade e a crença, não mais pelo olhar padronizado e hiperrealista, mas pela interpretação artística que deu espaço a variadas interpretações e formas de representação. Isso fica claro numa velha imagem que representa a sabedoria. É muito presente em gravuras alemãs, em que a sabedoria é representada por um pássaro de pescoço longo, cujos pensamentos, os sentimentos, ao percorrerem o trajeto do coração à mente, passam por esse pescoço e têm tempo para serem refletidos e equilibrados. Passamos a partir daí, então, a ver a loucura pelos olhos da arte. E entender que a loucura tem influência sobre tudo que há de mal no homem. Mas não teria também, indiretamente, sobre todo o bem que ele possa fazer? Afinal, de acordo com o Foucault, a loucura é tudo que o próprio homem pode inventar como irregularidade de conduta. Ou seja, não existe uma fórmula sobre o que é loucura. O que existem são padrões de comportamento, ora lidos como sensatos, ora lidos quando loucos. E quando eu digo ora lidos assim, ora lidos assado, não estou necessariamente falando de um intervalo de séculos. Esses contextos são relativizados a todo momento. Precisamos pensar também nas desculpas que são atribuídas à loucura. Imagine você que alguém te conta sobre um crime terrível. A primeira coisa a se pensar é que o autor do crime é louco. Mas é louco. Ou dentro de sua razão, cometeu uma irregularidade de conduta. Nem todo mau caráter é resultado de loucura. E muito menos a loucura causa de todo o mal. O que não se pode esquecer é que não há loucura fora da razão. E não há razão fora da loucura. E quando não se pode negar que há muitas semelhanças entre formas de razão e formas de loucura. Pegue, por exemplo, uma ação que você considere prudente, que para você faça todo sentido. Como distinguir se ela foi cometida na mais insensata das loucuras ou se o seu autor foi um homem normalmente tido como prudente e sensato? Voltemos a olhar para as artes. A literatura do século XVI reconhece a presença da loucura e avança sobre ela. Faz uso da loucura para dramatizar e para enriquecer o nível da arte. Por exemplo, o tipo de loucura da paixão desesperada, em que o amor decepcionado não tem outra saída a não ser a demência. Um grande exemplo disso é Shakespeare, para o qual a loucura se apresenta como a morte, o assassinato. Já na literatura do século XVII, a loucura ocupa um lugar intermediário, autorizando a manifestação e o retorno apaziguado da razão. Para Blaise Pascal, os homens são tão necessariamente loucos que não ser louco significaria ser louco de outro tipo de loucura. Espero que você tenha compartilhado comigo o prazer que é ir além da razão. E para essa estreia, deixe o recadinho que todo domingo um episódio novo para te acompanhar enquanto prepara a marmita da semana. E não esquece de deixar o seu like e seu comentário.
recomendar para os amigos e acompanhar o nosso perfil no Instagram, Além da Razão Podcast. Lembrando que estamos também no Spotify. É só buscar por Além da Razão Podcast.